Bom dia, pessoal. São 6 horas aqui em Brasília. Eu vou fazer outro vídeo aqui sobre esse cara aqui. Qual o nome dele? É Samuel Borelli, eu acho. É um dos caras de esquerda que vai tentar. Começou a atacar aí. Já vinha atacando, mas agora com proeminência do cara aí, do Olavo de Carvalho. Começou. É uma galera que começou a fazer vídeo aí da resistência contra aí. Até agora eles não têm nada que falar, né? Porque o governo Bolsonaro nem começou. Então eles estão atacando o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho ficou em evidência aí. Eles começaram a atacar o Olavo de Carvalho. Vamos ver o argumento desse cara aqui, o que, que ele tem contra o Olavo de Carvalho, se ele vai refutar realmente, se ele vai realmente entrar no argumento, vai ficar atacando o professor Olavo de Carvalho, porque ele foi astrólogo, coisa do tipo. Vamos lá. Tá? No final eu explico. A Folha de São Paulo fez uma entrevista com o astrólogo Olavo de Carvalho. Você já viu que no início ele já fala que o Olavo de Carvalho é astrólogo, né? Ou foi astrólogo, não sei. E ele faz isso justamente porque ele quer refutar o argumento do cara, assim, ele é astrólogo, qualquer coisa que ele fale já está refutado. Ou seja, em vez de tentar argumentar em cima dos argumentos do interlocutor, tentar contra-argumentar em cima dos argumentos do interlocutor, ele já tenta desmerecer os argumentos pelo que o cara é, ou seja, isso é uma falácia de homem. Isso é uma verdadeira falácia de homem. Como eu disse no outro vídeo, simplesmente atacar a pessoa não é uma falácia de homem. Você não está fazendo uma argumentação lógica. Se você ataca só para zoar, só para atacar mesmo, não é uma falácia de homem, porque você não está fazendo uma argumentação lógica. Então, nesse caso, não. Ele já está querendo refutar o argumento do cara, simplesmente chamando o cara de astrólogo. Mas vamos ver se ele vai falar realmente de alguma ideia do Olavo. O guru do Bolsonaro, e deixou alguns trechos no Instagram. Alguns momentos importantes da fala de Olavo de Carvalho permite uma interpretação do nosso cenário político atual. Não se engane, a interpretação não é positiva, tá bom? E a gente já vai discorrer sobre isso. Guru de Bolsonaro diz que não existem intelectuais da esquerda do seu nível. Para Olavo de Carvalho, o movimento conservador brasileiro está atrasado e mostra inexperiência horrível. Ele cedeu uma entrevista à Folha. Abre aspas, quanto mais educação sexual, mais putaria nas escolas. Certinho, Olavo. Tanto é que uma garota que participou de uma palestra sobre educação sexual denunciou estupros e abusos do seu padastro. A questão é a seguinte, cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quer dizer que a pessoa precisou fazer um curso para saber que está sendo estuprada. Ela sabia que estava sendo estuprada antes. Talvez o curso no máximo deu foi o último empurrãozinho para que ela fosse lá e denunciasse. Não sei também, não conheço essa história e com certeza não é o caso comum. Muitos denunciam sem precisar fazer curso nenhum, cara. Desculpa dizer. Isso é uma coisa que tem que ser realmente propagada, mas não precisa ser um curso de educação sexual, não, na escola. Pode ser um curso de conscientização na escola mesmo. Beleza? Não tem que ter, porque isso estimula a putaria, segundo a sua formação em pedagogia, né? Sou professor de matemática e aparece uma aluna minha grávida. O que eu tenho com isso? Exatamente, nada. Não é um professor de matemática que vai ensinar sexualidade ou algo do tipo às crianças. Educação sexual. Putz, entrou a porra da propaganda no meio da parada, velho, por aí. Esse é o problema de fazer assim. Não, vou ter que cortar essa parte, velho. Sexual, por exemplo. Que bosta, começou mal, velho. Parada, velho. Vamos lá. É um profissional da área, que também entende de pedagogia, coisas que você não domina. Matar um cara que é homossexual? Pelo amor de Deus, eles querem dizer que a sociedade é homofóbica. Como se não fosse, mas tudo bem. O Estado não tem que se meter em educação. O que é uma sociedade homofóbica? Você tem que definir o que é, cara. Porque a gente tem lei contra esse tipo de coisa. Tipo, matar uma pessoa porque ela, sei lá, é homossexual, isso é crime. Então, você tem que definir o que é uma sociedade homofóbica, cara. Porque senão, pela sua definição aí, tácita aí, qualquer sociedade independente do que faça. Sexual de ninguém. Não, de forma alguma, Sr. Olavo.
O Estado não pode, não tem que ensinar às crianças como identificar uma situação de abuso, de assédio sexual e como denunciar essa situação. Isso não é necessário, porque segundo a sua crença, né, é só a pessoa esperar, milagrosamente todos os seus problemas vão se romper. Basta não existir o marxismo dentro da casa e pronto, não tem mais abuso, não tem estupro, mais nada. Certinho. No final, ele fecha, deixando claro que é um governo dele também. Já esgotei meu estoque de ministros. E qual é o problema disso, Samuel? Se você não conhece o Olavo de Carvalho, eu vou colocar aqui algumas citações dele, tá? Algumas pérolas desse gênio. Quando ele fala, não existem intelectuais da esquerda ao meu nível, eu fico até feliz. Eu pensei, pô, mas ele tá errado, existe sim. Aí refleti um pouco, pensei, não existe não. Porque a gente não sabe qual é o nível dele. Como assim, Samuel? Ele é um cara preparado? Não, ele não é. Mas assim, eu pensei, tá, pode ter alguém da esquerda que está ao nível dele, e essa pessoa, sei lá, um esquerdista de 3 anos de idade, por exemplo. É, piadinha. Aí sim pode estar ao nível dele, ou de 5 anos de idade, mas não é um cara que se considera intelectual como ele se auto-intitula, né? Filósofo. Ridículo, mas tá bom. Então não existe intelectual de fato, Olavo de Carvalho, da esquerda ao seu nível, tá? Só para deixar isso bastante claro, a maior Jogo de palavras aí, não tá argumentando nada. parte deles já concluíram o ensino médio, já concluíram o ensino fundamental, que o senhor não concluiu, Aí, outro ad hominem. confessadamente, e já apresentam alguma graduação, já apresentam ensino superior também, o que o senhor que se auto-intitula filósofo não apresenta. Mas tá. Hoje eu vou Pô, mas tem propaganda no vídeo desse cara, tô te à direita, hein? Outra propaganda. mostrar pra vocês como eu criei meu site incrível usando o Wix. Primeiro, você entra em Wix.com. Aqui você Tá ótimo. E aqui Segunda vão algumas propaganda pérolas, já, para que você tenha 3 mais ou menos uma minutos de noção vídeo. de quem é esse intelectual. Eu não tô fazendo esse vídeo, já não vou bater no Olavo de Carvalho, Tem que mas ele é editar um essa cara parada. instruído, e depois ele vai rebater, e eu vou bater de novo. Não, pessoal, para mostrar que este cara que tá indicando ministros, que é o guru do Bolsonaro, o guru de grande parte dos conservadores brasileiros, não tem qualquer fundamento científico. Não tem. Cara, ele fala de política, não precisa ter fundamento científico pra falar de política, não, cara. O que rebate os argumentos dele é conhecimento de ensino médio. O que rebate os conhecimentos dele é isso. Conhecimento de ensino médio. De ensino médio, cara. Ele não fechou o fundamental. Ele foi até a 8ª série. Cara, isso não interessa pra argumentação. Você tem que rebater o argumento do cara, independente se o cara é iletrado, se o cara sabe ler, escrever, sei lá. Se o cara vier com um argumento, você não pode usar o fato de ele não saber ler, por exemplo, para refutar o argumento. Você tem que refutar o argumento com outro argumento. E não atacando a pessoa, ah, você não sabe ler. Logo, tudo que você falar aí tá errado já de antemão. Não, isso não existe. Isso é uma falácia chamada ad hominem. Já foi um astrólogo. Cara, não Cara, só para você acabar com essa parada de astrólogo de uma vez por todas. Isaac Newton era astrólogo. Ele escreveu um monte de merda sobre astrologia também. E ele não era só astrólogo, ele era alquimista também, tá? Então, o Galileu Galilei, sabia que ele calculou o tamanho, a altura do diabo, calculou a localização do inferno na Terra? Inacreditável, né? não tem como levar um ser desse a sério. Não tem. Não tem como. Aí você olha o que ele fala, né? Eu vou escutar um pouco do Olavo, tentar aprender mais. O governo dos Estados Unidos está trabalhando para a ascensão islâmica no mundo. E o príncipe Charles obedece a um sheik islâmico. Depois ele comenta que não existe essa história de combustíveis fósseis, porque alguns cientistas colocaram uma hipótese de existir hidrocarbonetos em uma outra galáxia e isso Eu vou falar o seguinte, eu também não gosto muito do Olavo quando ele fala de ciência pura, embora eu tenha uma outra coisa até interessante, assim, um pouco, como tentar refutar. Eu não vou falar aqui agora sobre isso. Mas eu também acho que tem muita coisa na física moderna que não faz muito sentido. Mas essas coisas mais básicas, assim, a física newtoniana, eu acho que isso aí é ponto fechado em várias questões aí. E o Olavo de Carvalho, realmente, eu não gosto muito quando ele fala. Na verdade, só leio a parte política dele. Ele não é esse guru todo. O pessoal fala, ah, é o guru de direita. Na verdade, é o guru dos conservadores, né? Eu sou liberal, então realmente não posso ficar falando pelos conservadores. Mas eu acho que a maioria lê o Olavo mesmo pela parte política, que é o ponto forte dele, né? É até um pouco filosófico. Ele tem um curso aí de filosofia, até que não é ruimzinho, não. Até que é bom. segundo o filósofo intelectual Olavo de Carvalho. Aí ele fala, então, esse negócio de combustíveis fósseis
é o da sua mãe. Ele fala com esse linguajar, é normal dele. Um cara Eu não sei qual é o problema dele com combustíveis fósseis, porque eu não vi esse vídeo. Mas realmente é irrelevante, já que a gente está tratando de política, cara. instruído. Então, assim, cara, o que tem a ver com uma hipótese de existência de hidrocarbonetos? Porque O problema é que você está já falando de outra coisa. O cara pode estar errado em 99% e tá certo no 1% que interessa para discussão. se vocês não sabem, hidrocarbonetos é uma... Eu não manjo muito de química orgânica. Isso é outra falácia, agora eu esqueci o nome. Se o cara errou no passado, errou em outra coisa, então ele nunca mais vai acertar. Ou seja, você errou, sempre errou. Ou seja, seu argumento agora também está errado porque você sempre errou. Não tem nada a ver. O argumento novo dele não tem nada a ver com os argumentos velhos dele. Ou você rebate o argumento novo dele com outros argumentos, ou você está fugindo da disputa de argumentação, cara. Você não pode usar os argumentos antigos da pessoa já para refutar de antemão um argumento novo. Isso é uma outra falácia. Esqueci o nome dessa falácia. Mas diz respeito a cadeias que tem carbonos e hidrogênios apenas, né? Quando você coloca um nitrogênio, você pode ter uma amina ou uma amida, né? Se tiver oxigênio na cadeia também, entre outros elementos aí possuem diferentes nomenclaturas dentro da química orgânica. É assim que se classifica um hidrocarboneto. Lógico, você tem todo o estágio de nomenclatura e etc. Coisa que o Olavo provavelmente não domina, mas se acha no direito de opinar. Então, na cabeça dele, por ter carbono e hidrogênio juntos, em uma hipótese de um cientista em uma outra galáxia, automaticamente essa história de combustíveis fósseis, onde sua combustão acaba sendo prejudicial para a atmosfera, essa história não existe. Na cabeça dele, por isso, perceberam a ligação. Diz também, e essa é a mais clássica, que a Pepsi utiliza de cultura de células de fetos abortados como adoçante. Isso é um ponto fraco mesmo. Isso aí é fake news. Até onde eu sei, isso não tem nada que prove que a Pepsi usou esse tipo de coisa. Mas é aquilo, né, cara? Você está usando coisas, argumentos sobre outros assuntos para debater tudo que o cara fala. Se o cara da política é forte, você tem que só e tem um argumento que você quer refutar, você tem que refutar o argumento X e não usar o argumento W, Z, Y. Tipo assim, se eu refutar esses argumentos, eu refuto o argumento X. Isso é uma falácia. Você não refuta um argumento refutando outros anteriores, entendeu? A mesma coisa. A pessoa não acredita na evolução, vai lá. E você tenta usar isso já de antemão para ridicularizar um outro pensamento do cara, por exemplo, no campo da política, que não tem nada a ver com ciência. Então você já está se valendo de uma falácia, tá? Eu esqueci o nome, tem um nome próprio para isso. É falar, se você está com um argumento do cara que não tem nada a ver com o argumento original, e através da refutação de um dos argumentos, você teoricamente estaria refutando o argumento original. Não, os argumentos são separados, cara. Se eles não querem dizer, se os argumentos não estão no mesmo campo científico ou político, de ideias, não estão no mesmo campo de ideias, eles não são correlatos do campo de ideias, então você não pode contradizer um argumento X simplesmente contradizendo um argumento Y. Eles têm que ter alguma relação causa-efeito, entendeu? Pra você fazer esse tipo de coisa. E depois fala que quando você toma uma Pepsi Cola, você é um abortista terceirizado. Aí ele puxa também para o chocolate, ou para algum doce, ou para os cosméticos, que a partir do momento onde você está lá comendo chocolate, automaticamente você também está consumindo da carne retirada de um feto abortado. É uma coisa sem nível, sabe? Não dá nem para avaliar, não dá nem para julgar. E esse cara tá indicando ministros. Este cara é o guru do Bolsonaro, do presidente eleito pelo povo brasileiro. É esse o cara. Politicamente o cara é bom. Você tem que argumentar, você quer refutar o cara no campo político, então pegue os argumentos políticos dele e refute. Agora, realmente, essa parte científica dele nem eu gosto, né? Tá? Mas você tem que separar as coisas, cara. Você tem que separar as coisas. O que você está fazendo aí é se valer de uma falácia. Desculpa. Se o cara não entende de ciência, não quer dizer que o cara não entenda de política. Se você refuta os argumentos científicos dele em outro assunto, não quer dizer que você está refutando os argumentos políticos dele, ou as ideias políticas dele.
Vocês estão percebendo as coisas que ele fala? É um cara que, assim, ele não fala porque ele é conspiracionista, ele estudou ao ponto de ser um conspiracionista. Não, ele não sabe de fato. Ele não sabe. Ah, Samuel escreveu livros. Eu já li alguns livros dele, tá? Eu baixei no meu Kindle, tá? Porque eu não tenho coragem de passar com o livro do Olavo no caixa de uma biblioteca, da livraria Saraiva, da livraria Curitiba. Não tem qualquer ânimo pra fazer isso. Você pega o livro do Olavo Mas para usar o bottom do PT você tem, né? na biblioteca, raramente acha, tá? Mas quando acha aquele do Idiota, que eu li até a metade, você pega esse livro, vai indo pro caixa e tem um carinha lá que tá estudando, sei lá, sociologia e tá com um livro de Foucault Putz, vida, sociologia, né? na mão. O que tu faz? Eu jogo o livro no chão e passo, compro um CD do Metallica e passo só pra falar que levei alguma coisa pra não ficar também suspeita. Mas é ridículo, pois ele fala que Einstein modificou e moldou toda a física para validar suas teorias. Eu me pergunto, o que tanto de física Olavo de Carvalho sabe ao ponto de julgar a teoria formulada por um gênio como Albert Einstein? E ele não fala isso só do Einstein. Argumentos de autoridade. Ele fala do Copérnico, do Galileu Galilei, do Isaac Newton, Isaac Newton, que era astrólogo e alquimista. entre outros. Então é um cara que não tem um ensino fundamental completo, mas se acha no direito de julgar as teorias científicas de físicos como Einstein. Sim, cara, qualquer um pode. Eu, por exemplo, acho que tem uma série de contradições na teoria de Einstein, mas eu não vou ficar entrando aqui nesse vídeo sobre isso. Não é sobre isso que é o vídeo. Como Newton, E o fato do Einstein eu não gostar de vários pontos da teoria dele não quer dizer que ele esteja errado em tudo também, né? que formularam teorias ou participaram, influenciaram teorias que hoje constituem toda a física estudada nos colégios ou no ensino superior. É sério, a física moderna E daí, cara? Daí pode estar tudo errado. não existe, cara. Um senhor desse ter essa influência, ser ouvido por tanta gente, ser ouvido pelo presidente. Ele fala que a teologia é a única ciência que tem um discurso racional do começo ao fim. É sério. Ele fala que a teologia é a única ciência com um discurso racional do começo ao fim. Depois disse que se não fosse Stalin, o nazismo não existiria. Não teria nascido. Da teologia eu não concordo. Também não vou entrar no mérito. Primeiro que eu sou ateu, eu não vou ficar discutindo teologia aqui, então... Tá, vai, eu vou te dar essa aí. Agora, não haveria Hitler se não fosse a União Soviética. Isso aí eu concordo com ele. E eu vou dizer por quê. Porque, cara, o medo do comunismo é tão grande na Alemanha. E olha que a Alemanha, o comunismo alemão tinha uma força muito grande. Mas o medo que a União Soviética colocou na Alemanha, porque, pô, a União Soviética começou lá em 17, se eu não me engano, 16, no meio da Primeira Guerra Mundial. O medo, toda a morte das pessoas de fome e tudo mais, chegou na Alemanha. Essas histórias chegaram na Alemanha. Os caras se cagaram de medo e até os antigos comunistas deixaram de ser comunistas. Isso fez com que uma outra forma de socialismo vencesse, o nacionalsocialismo. O nazismo com uma mancha na Alemanha, sendo que o próprio Hitler comemorou a expulsão dos marxistas da Alemanha. Sim, social-democrata, nacional-socialista e socialista marxista são coisas, eles não gostam um do outro mesmo. Então, você pensa, cara, é algo ridículo. Depois ele fala, você entende um cachorro? Você entende um gato? Então como você quer entender a cabeça da sua mulher? Cara, é impressionante. E quando eu falei no meu canal, pro pessoal não votar no Bolsonaro, porque ele era Sim, para votar no Haddad é possível, assim, aí vale tudo, né? um candidato muito despreparado, muitos vieram aqui dizer, não, Sam, mas a gente precisa de um cara conservador, de um cara brasileiro, patriota, honesto, e que vai apenas articular o restante, montar uma boa equipe. Viu a equipe que ele tá montando? Cara, imagina então a equipe do Haddad, o cara que vai lá beijar a mão de prisioneiro, velho. Isso que dá colocar um cara despreparado no poder. Cara, não interessa, pode ser o pior governo da Terra. O PT nunca mais, velho. Ele pode fazer o pior governo, pior até que do Fernando Henrique, velho. O PT não dá, velho. Simplesmente isso, cara. Eu insisti nessa tecla. E vocês que votaram no Bolsonaro, tá? Me desculpa, caros inscritos. Só pra acabar com isso aqui logo, cara. A esquerda em geral, não só você. PT, eu votaria no diabo, mas não votaria no PT. Então não tô nem aí. O governo do Bolsonaro pode ser o pior governo. Sim, desde a redemocratização. Ele pode ser o pior governo, tá? No PT, eu não voto. E eu não vou me arrepender disso, cara. Não interessa quão ruim seja o governo dele. Eu não vou me arrepender de não ter votado no Haddad, velho. Um cara que vai lá beijar a mão de um prisioneiro na cadeia.
Não tem jeito de eu me arrepender, cara. O governo dele pode ser horrível. Pode ser até pior que do Fernando Henrique. Eu não vou me arrepender, velho. Eu não vou votar no Haddad, e mesmo se ele fizer um governo horrível, eu não vou votar no PT daqui a 4 anos, cara. Os racionais do meu canal. Mas vocês que têm honestidade, que gostam de ler, refletir, pesquisar, criticar, tá? Vocês não se enquadram neste grupo. Mas vocês que votaram no Bolsonaro, mesmo comigo insistindo nessa tecla, olha no que deu. É um Olha o que deu, porque o governo nem começou, cara. cara que não sabe o básico de sociologia, história, geografia, filosofia. Não sabe nada, não sabe nada de nada. Ele nunca leu nada, não sabe de nada. É você que sabe tudo, velho. E acaba apoiando um ser desses, acaba escutando um ser desses, que tem este acervo de pérolas, só um Cara, você tá refutando os argumentos políticos dele porque ele falou algumas coisas no passado. Todo mundo fala merda, algumas pessoas passam a vida falando merda. cara que não completou o ensino fundamental, que Ad hominem de novo, não interessa, o cara pode ser iletrado, mas pode. Cara, você sabia que Sócrates não sabia escrever, velho? Pois é. O grande filósofo Sócrates não sabia escrever. só um cara com esse despreparo, com toda essa conspiração formada em sua mente, poderia proferir. É sério, eu fico... Putz, cara, de verdade, não, o Brasil tá num nível e já tem algumas fontes. Não o Estadão, a Folha de São Paulo, essas maiores ainda não têm essa coragem. Mas já considerando o Olavo de Carvalho como uma grande mente, um intelectual. E o Ninguém tá considerando, na verdade, até onde eu vi, todas as entrevistas foram pra detonar o cara. Paulo Giraldelli enfatizou um ponto muito Giraldelli. Eu fiz um vídeo sobre desse cara aí. Putz, é ridículo, o cara é ridículo, velho. E o cara não tem argumentação e não sabe fazer piada. Quer zoar o cara, não sabe zoar. importante. Se a resistência não acordar, Que resistência? Resistência é o quê, cara? Em vez de vocês ficar olhando o que o STF fez agora, passou indo tom do Natal aí pros corruptos, tá? Se vocês tivessem realmente consciência, alguma vontade de ajudar o país, vocês estariam aí fiscalizando o STF. Não estavam preocupados ainda com o Bolsonaro, cara. Vocês da esquerda são patéticos, velho. Vocês não estão nem aí pro Brasil. Isso é mentira. Vocês, o maior lobo perto de poder que existe é o pessoal da esquerda. não se unir, não fizer um bom trabalho, os próximos anos serão muito obscuros. Um cara que fala Nossa, serão obscuros demais, cara. tudo isso, Vai ser muito obscuro, velho. Eu tô até com medo já. indicar os ministros para o presidente acatar as indicações e ter toda uma participação da bancada evangélica apoiando, a bancada da Bíblia como toda apoiando, então os inclui católicos também, bancada da bala ruralista, de verdade, só dá para sentar, chorar e acabou. Então a resistência precisa existir, a resistência precisa se unir e a resistência precisa, mais que nunca, ser forte e expressiva, tá bom? Fica o recado. Não adianta só gritar, cara. Só é resistência o quê? Só ficar fazendo barulho? Ficar falando besteira? Ficar refutando o argumento de um cara num campo, refutando o argumento em outro? Se continuar assim, vocês vão continuar na mesma situação, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e agora Não gostei, velho. aqui no meu canal na terça-feira ou na quarta. O vídeo acabou. Ele vai agora fazer um monte de propaganda aí, blá 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 blá. Meu Deus. Galera, é isso aí. Até agora eu não vi nenhum cara que conseguiu realmente fazer uma argumentação em cima de alguma coisa que o Olavo falou no campo político, porque o que está aqui em jogo não é o que o cara falou de ciência. O cara, o Olavo, ninguém veio o Olavo para escutar ele falar de ciência. Isso aí deveria ser um ponto, sim, que os caras deveriam ir atrás, né? Os caras, o cara fala sobre política, o cara colocou ajudou, não já ajudou, mas ele meio que tem, vamos dizer assim, tem uma certa influência nas pessoas que votaram. Certa influência? Sim, talvez, uma certa influência nas pessoas que votaram no Bolsonaro, divulgando determinadas ideias incomuns, no máximo que eu vejo, assim. O Olavo de Carvalho foi uma pessoa que viu uma situação grave no país, politicamente falando, e meio que se antecipou a ela. Eu acho que ele também não acreditava muito que o Bolsonaro venceria, mas tem determinadas ideias que a gente tem que lutar, mesmo se a gente vai vencer. Acabou que ele, no final das contas, deu uma ajudada, vamos dizer, na parte das ideias ao Bolsonaro. Não é, não é, não é uma coisa que você precise ser muito inteligente para saber que o cara tem uma certa influência
no resultado geral das eleições. Mas também essa influência aí está sendo muito exagerada, cara. Muito exagerada. O Olavo tem influência, mas não é toda essa influência aí que esses caras acham que tem, não. Eles ficam inventando aí um monstro aí que parece que domina a mente das pessoas, né? Beleza? Eu tenho que fazer um teste aqui, que eu nem sei se esse vídeo está sendo gravado direito, né? Falou.